Olá. A gente vai ler agora os textos que foram programados para o dia 4 de abril. Os textos são Mateus 23, de 13 a 39, Números 24, 25, 26 e 27, Cânticos 6, 7 e 8, de 1 a 4. Vamos orar então. Querido Senhor, esteja conosco nesse tempo de leitura e nós contamos com a Tua presença. Espírito Santo, enchendo o nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Então, Mateus 23, de 13 a 39. 23, 13. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e para o justificar fazeis longas orações. Por isso sofrereis juízo muito mais severo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, tornais do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, guias de cegos, que dizeis: quem jurar pelo santuário, isso é nada, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o santuário, que significa o ouro? E dizeis: quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele, e por tudo que sofre, e por tudo que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está sentado. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas, sem omitir aquelas. Guias de cego, que coais o mosquito e engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseus cegos, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornai os túmulos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Assim contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida dos vossos pais. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas, e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre a presente geração. Jerusalém, 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 que matas os profetas e apedrejas os que foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Agora, Números 24, 25, 26 e 27. Então, Números 24. Vendo Balaão, que bem parecia aos olhos do Senhor que abençoasse a Israel,
Não foi esta vez como antes ao encontro de agouros, mas voltou o rosto para o deserto. Levantando Balaão os olhos e vendo Israel acampado segundo as suas tribos, veio sobre ele o Espírito de Deus. Proferiu a sua palavra e disse: Palavra de Balaão, filho de Beor, palavra de homem de olhos abertos, palavra daquele que ouve os ditos de Deus, o que tem a visão do Todo-Poderoso e prostra-se, porém, de olhos abertos. Que boas são as tuas tendas, ó Jacó, que boas são as tuas moradas, ó Israel. Como vales que se estendem, como jardins à beira dos rios, como árvores de sândalo que o Senhor plantou, como cedros junto às águas. Águas manarão de seus baldes, e as suas sementeiras terão águas abundantes, e o seu rei se levantará mais do que Agag, e o seu reino será exaltado. Deus tirou do Egito a Israel, cujas forças são como as do boi selvagem. Consumirá as nações de seus inimigos, e quebrará seus ossos, e com as suas setas as atravessará. Este abaixou-se, deitou-se como leão e como leoa. Quem o despertará? Benditos os que te abençoarem, e malditos os que te amaldiçoarem. Então a ira de Balaque se acendeu contra Balaão, e bateu ele as suas palmas. Disse Balaque a Balaão: Chamei-te para amaldiçoares os meus inimigos, porém agora já 3 vezes somente os abençoaste. Agora, pois, vai-te embora para a tua casa. Eu dissera que te acumularia de honras, mas eis que o Senhor te privou delas. Então Balaão disse a Balaque: Não falei eu também aos teus mensageiros que me enviaste, dizendo: Ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e ouro, não poderia traspassar o mandado do Senhor, fazendo de mim mesmo bem ou mal. O que o Senhor falar, isso falarei. Agora eis que vou ao meu povo. Vem, avisar-te-ei do que fará este povo ao teu, nos últimos dias. Então proferiu a sua palavra e disse: Palavra de Balaão, filho de Beor, palavra do homem de olhos abertos, palavra daquele que ouve os ditos de Deus e sabe a ciência do Altíssimo, daquele que tem a visão do Todo-Poderoso e prostra-se, porém, de olhos abertos. Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó. De Israel subirá um cetro que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Edom será uma possessão, Seir seus inimigos, também será uma possessão, mas Israel fará proezas. De Jacó sairá o dominador e exterminará os que restam das cidades. Viu Balaão a Amaleque, proferiu a sua palavra e disse: Amaleque é o primeiro das nações, porém o seu fim será a destruição. Viu os queneus, proferiu a sua palavra e disse: Segura está a tua habitação, e puseste o teu ninho na penha. Todavia o queneu será consumido. Até quando? Assur te levará cativo. Proferiu ainda a sua palavra e disse: Ai, quem viverá quando Deus fizer isto? Homens virão das costas de Quintim, e suas naus afligirão a Assur e a Eber, e também eles mesmos perecerão. Então Balaão se levantou e se foi, e voltou para sua terra, e também Balaque se foi pelo seu caminho. Agora, Números 25. Habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Juntando-se Israel a Baal-peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés: Toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor ao ar livre, e a ardente ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: Cada um mate os homens de sua tribo que se juntaram a Baal-peor. Eis que um homem dos filhos de Israel veio e trouxe a seus irmãos uma midianita perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda da congregação. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, o sacerdote, levantou-se do meio da congregação e, pegando uma lança, foi até o homem israelita, até o interior da tenda, e os atravessou, ao homem israelita e à mulher, a ambos pelo ventre. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. Os que morreram da praga foram 24.000. Então disse o homem a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel,
pois estava animado com o meu zelo entre eles, de sorte que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Portanto, dize: eis que lhe dou a minha aliança de paz, e ele e a sua descendência depois dele terão a aliança do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. O nome do israelita que foi morto com a midianita, era Zimri, filho de Salu, príncipe da casa paterna dos Simeonitas. O nome da mulher midianita que foi morta era Cosbe, filha de Zur, cabeça do povo da casa paterna entre os midianitas. Disse mais o Senhor a Moisés: afligireis os midianitas e os ferireis, porque eles vos afligiram, e a vós outros, quando vos enganaram, no caso de Peor e no caso de Cosbe, filha do príncipe dos midianitas, irmã deles, que foi morta no dia da praga, no caso de Peor. Agora, Números 26. Passada a praga, falou o Senhor a Moisés e a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, dizendo: levantai o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, da idade de 20 anos para cima, segundo as casas de seus pais, todo o que em Israel for capaz de sair à guerra. Moisés e Eleazar, o sacerdote, pois, nas campinas de Moabe, ao pé do Jordão, na altura de Jericó, falaram aos cabeças de Israel, dizendo: contai o povo da idade de 20 anos para cima, como o Senhor ordenara a Moisés e aos filhos de Israel que saíram do Egito. Ruben, o primogênito de Israel, os filhos de Ruben, de Enoque, a família dos Enoquitas, de Palu, a família dos Paluitas, de Esron, a família dos Esronitas, e de Carme, a família dos Carmitas. São estas as famílias dos Rubenitas. As que foram deles contados foram 43.730. Os filhos de Palu, Eliabe. Os filhos de Eliabe, Nemuel, Datã e Abirão. Estes, Datã e Abirão, são os que foram eleitos pela congregação, os quais moveram a contenda contra Moisés e contra Arão, no grupo de Corá, quando moveram a contenda contra o Senhor. Quando a terra abriu a boca e os tragou com Corá, morrendo aquele grupo, quando o fogo consumiu 250 homens, e isso serviu de advertência. Mas os filhos de Corá não morreram. Os filhos de Simeão, segundo as suas famílias, de Nemuel, a família dos Nemuelitas, de Jamim, a família dos Jaminitas, de Joaquim, a família dos Jaquinitas, de Zera, a família dos Zeraitas, de Saul, a família dos Saulitas. São estas as famílias dos Simeonitas, num total de 22.200. Os filhos de Gade, segundo as suas famílias, de Zefon, a família dos Zefonitas, de Ragi, a família dos Ragitas, de Suni, a família dos Sunitas, de Osni, a família dos Osnitas, de Eri, a família dos Eritas, de Arode, a família dos Aroditas, de Areli, a família dos Arelitas. São estas as famílias dos filhos de Gade, segundo os que foram deles contados, num total de 40.500. Os filhos de Judá, Er e Onã, mas Er e Onã morreram na terra de Canaã. Assim os filhos de Judá foram, segundo as suas famílias, de Selá, a família dos Selaitas, de Pérez, a família dos Perezitas, de Zera, a família dos Zeraitas. Os filhos de Pérez foram, de Esron, a família dos Eronitas, de Ramu, a família dos Ramulitas. São estas as famílias de Judá, segundo os que foram deles contados, num total de 76.500. Os filhos de Issacar, segundo as suas famílias, foram de Tola, a família dos Tolaitas, de Puva, a família dos Puvitas, de Juzabe, a família dos Jazubitas, de Simrão, a família dos Sironitas. São estas as famílias de Issacar, segundo os que foram deles contados, num total de 64.300. Os filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, foram de Sered, a família dos Sereditas, de Elon, a família dos Elonitas, de Geleel, a família dos Jaleelitas. São estas as famílias dos Zebulonitas, segundo os quais foram eles contados, num total de 60.500. Os filhos de José, segundo as suas famílias, foram Manassés e Efraim. Os filhos de Manassés foram de Maquir, a família dos Maquiritas, de Maquir,
gerou a Gileade, e de Gileade a família dos Gileaditas. São estes os filhos de Gileade, de Gezer, a família dos Gezeritas, de Heleque, a família dos Helequitas, de Asriel, a família dos Asrielitas, de Siquém, a família dos Siquemitas, de Semida, a família dos Semidaitas, de Efer, a família dos Referitas. Porém, Zelofeade, filho de Efer, não tinha filhos, senão filhas. Os nomes das filhas de Zelofeade foram Macla, Noa, Hogla, Milca e Tirza. São estas as famílias de Manassés, as que foram deles contadas foram 52.700. São estes os filhos de Efraim, segundo as suas famílias, de Sutela, a família dos Sutelaitas, de Bequer, a família dos Bequeritas, de Taã, a família dos Taanitas, de Herã, filho de Sutela, de Herã, a filha dos Heranitas. São estas as famílias dos filhos de Efraim, segundo os que foram deles contados, num total de 32.500. São estes os filhos de José, segundo as suas famílias. Os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, de Belá, a família dos Belaitas, de Asbel, a família dos Asbelemitas, de Airão, a família dos Airamitas, de Sufã, a família dos Sufamitas, de Ufã, a família dos Ufamitas. Os filhos de Belá foram Arde e Naamã, de Arde, a família dos Arditas, de Naamã, a família dos Naamanitas. São estes os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. Os que foram deles contados foram 45.600. São estes os filhos de Dan, segundo as suas famílias. De Suão, a família dos Suamitas. São estas as famílias de Dan, segundo as suas famílias. Todas as famílias dos Suamitas, segundo os que foram deles contados, tinham 64.400. Os filhos de Azer, segundo as suas famílias, de Imra, a família de Imnaitas, de Isvi, a família dos Isvitas, de Berias, a família dos Beriaitas. Os filhos de Berias foram de Eber, a família dos Eberitas, de Malquiel, a família dos Malquielitas. O nome da filha de Azer foi Sera. São estas as famílias dos filhos de Azer, segundo os que foram deles contados, num total de 53.400. Os filhos de Naphtali, segundo as suas famílias, de Jezeel, a família dos Jezelitas, de Guni, a família dos Gunitas, de Jezer, a família dos Jezeritas, de Silém, a família dos Silemitas. São estas as famílias de Naphtali, segundo as suas famílias. Os que foram deles contados foram 45.400. São estes os contados dos filhos de Israel, 601.730. Disse o Senhor a Moisés: a estes se repartirá a terra em herança, segundo o censo. A tribo mais numerosa darás herança maior, a pequena herança menor. A cada uma, em proporção ao seu número, se dará a herança. Todavia a terra se repartirá por sortes, segundo os nomes das tribos de seus pais a herdarão. Segundo a sorte, repartir-se-á a herança deles todas as tribos maiores e menores. São estes os que foram contados dos levitas, segundo as suas famílias. De Gerson, a família dos Gersonitas. De Coate, a família dos Coatitas. De Merari, a família dos Meraritas. São estas as famílias de Levi, a família dos Lebinitas, a família dos Hebronitas, a família dos Malitas, a família dos Musitas, a família dos Coaitas. Coate gerou a Amrão. A mulher de Arão chamava-se Joquebede, filha de Levi. O filho de Levi chamava-se Joquebede, a qual lhe nasceu do Egito. Teve ela de Arão a Arão, e a Moisés e a Miriam, irmã deles. A Arão nasceram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab e Abiú morreram quando levaram fogo estranho perante o Senhor. Os que foram deles contados foram 23.000, todo homem da idade de 1 mês para cima, porque eles não foram contados entre os filhos de Israel, porquanto lhe não foi dada a herança com os outros. São estes os que foram contados por Moisés,
e o sacerdote Eleazar, que contaram os filhos de Israel nas campinas de Moabe, ao pé do Jordão, na altura de Jericó. Entre estes, porém, nenhum houve dos que foram contados por Moisés e pelo sacerdote Arão, quando levantaram o censo dos filhos de Israel no deserto do Sinai. Porque o Senhor dissera deles que morreriam no deserto, e nenhum deles ficou, senão Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Agora, Números 27. Então vieram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. São estes os nomes de suas filhas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Apresentaram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes e diante de todo o povo, à porta da tenda da congregação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto e não estava entre os que se ajuntaram contra o Senhor no grupo de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Por que se tiraria o nome do nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos? Dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. Moisés levou a causa deles perante o Senhor. Disse o Senhor a Moisés: As filhas de Zelofeade falam o que é justo. Certamente lhes dará possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e farás passar a elas a herança de seu pai. Falarás aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. E se não tiver filha, então a sua herança dareis aos irmãos dele. Porém, se não tiver irmãos, dareis a sua herança aos irmãos de seu pai. Se também seu pai não tiver irmãos, dareis a sua herança ao parente ali mais chegado de sua família, para que a possua. Isto aos filhos de Israel será prescrição de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Depois disse o Senhor a Moisés: Sobe a este monte Abarim, e vê a terra que dei aos filhos de Israel, e tendo-a visto, serás recolhido também ao teu povo, assim como foi teu irmão Arão. Porquanto no deserto de Zim, na contenda da congregação, fostes rebeldes ao meu mandado de me santificar nas águas diante dos teus olhos. São estas as águas de Meribá de Cádiz, no deserto de Zim. Então disse Moisés ao Senhor: O Senhor, autor e conservador de toda a vida, ponha um homem sobre esta congregação, que saia adiante deles e que entre eles adiante, e que os faça sair, e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Disse o Senhor a Moisés: Toma Josué, filho de Nun, homem em quem há o Espírito, e impõe-lhe as mãos. Apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe à vista deles as tuas ordens. Põe sobre ele a tua autoridade, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Apresentar-se-á perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará segundo o juízo do Urim. Perante o Senhor, segundo a sua palavra, sairão, e segundo a sua palavra entrarão, ele e todos os filhos de Israel com ele e toda a congregação. Fez Moisés como lhe ordenara o Senhor, porque tomou a Josué e apresentou-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação. Ele impôs as mãos e lhe deu as suas ordens, como o Senhor falara por intermédio de Moisés. Agora, Cânticos 6, 7 e 8, de 1 a 14. Cântico 6. Para onde foi o teu amado, ó mais formosa entre as mulheres? Que rumo tomou o teu amado? E o que buscaremos contigo? O meu amado desceu ao seu jardim, aos canteiros de bálsamo, para pastorear nos jardins e para colher os lírios. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Ele pastoreia entre os lírios. Formosa és, querida minha, como Tirza, aprazível como Jerusalém, formidável como um exército com bandeiras. Desvia de mim os olhos, porque eles me perturbam. Os teus cabelos descem ondeantes, como o rebanho das cabras de Gileade. São os teus dentes, como o rebanho de ovelhas que sobem do lavadouro, e das quais todas as produzem gêmeos, e nenhuma delas há sem crias. As tuas faces, como romã partida, brilham através do céu. 60 são as rainhas, 80 as concubinas, e as virgens sem número. Mas uma só
é a minha pomba, a minha imaculada, de sua mãe a única, a predileta daquela que a deu à luz. Viram-na as donzelas e lhe chamaram ditosa. Viram-na as rainhas e as concubinas e a louvaram. Quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, pura como o sol, formidável como um exército com bandeiras? Desci ao jardim das nogueiras, para mirar os renovos do vale, para ver se brotaram as vides, se refloresciam as romeiras. Não sei como, imaginei-me no carro de meu nobre povo. Volta, volta, ó Sulamita, volta, volta, para que nós te contemplemos. Porque quereis contemplar a Sulamita na dança de Malaim? Cântico 7 agora. Que formosos são os teus passos dados de sandálias, ó filha do príncipe. Os meneios dos teus quadris são como colares, trabalhados por mãos de artista. O teu umbigo é taça redonda, o que não falta, e que a que não falta bebida. O teu ventre é monte de trigo cercado de lírios. Os teus dois seios, como duas crias gêmeas de uma gazela. O teu pescoço, como torre de marfim. Os teus olhos são as piscinas de Esbom, junto à porta de Bat-Rabim. O teu nariz, como a torre do Líbano, que olha para Damasco. A tua cabeça é como o monte Carmelo, a tua cabeleira como a púrpura. Um rei está preso nas tuas tranças. Quão formosa e quão aprazível és, ó amor em delícias. Em teu porte é semelhante, esse teu porte é semelhante à palmeira, e os teus seios a seus cachos. Dizia eu, subirei à palmeira, pegarei os seus ramos, sejam os teus seios como os cachos da vide, e o aroma da tua respiração como o das maçãs. Os teus beijos são como bom vinho, vinho que se escoa suavemente para o meu amado, deslizando entre seus lábios e dentes. Eu sou do meu amado, e ele tem saudades de mim. Venha, ó meu amado, saiamos ao campo, passemos as noites nas aldeias. Levantemo-nos cedo de manhã para ir às vinhas. Vejamos se florescem as vides, se abre a flor, se já brotam as romeiras. Dar-te-ei ali o meu amor. As mandrágoras exalam o seu perfume, e as nossas portas há toda sorte de excelentes frutos, novos e velhos. Eu tos reservei, ó meu amado. Agora o 8. Tomara fosses como meu irmão que mamou os seios da minha mãe, quando te encontrasse na rua. Beijar-te-ia e não me desprezariam. Levar-te-ia, te introduziria na casa da minha mãe, e tu me ensinarias. Eu te daria a beber vinho aromático e mosto das minhas romãs. A sua mão esquerda estaria debaixo da minha cabeça, e a sua direita me abraçaria. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, que não acordeis, nem desperteis o amor, até que este o queira. Senhor, precisamos de entendimento, precisamos de estudar, conversar, para entender a Tua Palavra, para que ela possa florescer no nosso coração e haver proveito para a nossa vida, ou como ensinamento, como conhecimento, como mandamento, que o Teu Espírito possa habitar no nosso coração, que a gente possa fazer a Tua vontade, te obedecer. Tudo para a honra e glória do Teu nome, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor é o nosso Pai, nosso Mestre, nosso conselheiro, nosso amigo. Obrigado, Pai, em nome de Jesus, amém.